Novamente reforço, não vamos demonizar a ferramenta, porque é a ferramenta de uso. Temos pessoas que trabalham, estava comentando com o pastor ali na mesa sobre o meu irmão, trabalha em casa e precisa do uso dessas ferramentas, trabalha no office, está distante do trabalho, usa a internet, mas ele mesmo, se não souber dosar o seu tempo, vai sucumbir, não vai conseguir entregar o desempenho necessário, as tarefas designadas. Então precisa de equilíbrio. Toda vez que nós usamos algo sem equilíbrio, se torna um problema. Eu usei o termo perigo. Torna-se um perigo no nosso lar, torna-se um perigo na nossa trajetória. E nós, como cristãos, precisamos vigiar em tudo. Podemos fazer sim, mas não deixe dominar. Veja aquilo que o Senhor recomenda, aquilo que é conveniente. Eu lembro na fase da juventude, do namoro, em que tinha determinados dias que a gente escolhia junto com a namorada para consagrar ao Senhor. E aí tinha aquele desejo de um dia da semana nos reunirmos para namorar, queria assistir um filme às vezes, mas vinha na mente que não era pecado, não era ilícito, mas não convinha, porque era uma época de consagração ao Senhor. Então essa mesma máxima, essa mesma interpretação nós precisamos ter. Tem vezes que não é ilícito eu olhar, eu comentar, eu falar alguma coisa, eu seguir alguém, mas não convém. Tem coisas que não é ilícito, não é pecado eu baixar no meu celular, eu acessar no computador, eu colocar lá na televisão, mas não convém. E eu não posso me deixar dominar por aquela ferramenta, porque quando eu deixo, torna-se um perigo nas nossas casas. Talvez situações podem ter acontecido próximos dos irmãos, talvez até na família, e você sabe o estrago que isso pode trazer, que pode causar lá dentro do lar. Para a nossa fala hoje, eu vou definir pelo menos 5 pontos para nós prestarmos atenção. 5 pontos que são principais nesse problema, nesse perigo das redes sociais, do uso das ferramentas ou da internet como um todo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso a seguir. Primeiro, pode passar uma imagem lá, só para descontrair um pouco. Tem 2 quadrinhos aí, um deles é como se fosse um meme que chama hoje, né? Nesse quadrinho da esquerda, tem um senhorzinho ali, não é um pastor, tá? É um senhor normal. Veja, ele estava ali na cama, ligado por aparelhos, dependendo daqueles aparelhos para estar vivo. Só que o celular estava acabando a bateria. O que ele fez? Ele foi lá e desligou os aparelhos e ligou o carregador do celular. Morreu. Parece engraçado, mas pense comigo se algumas vezes você não fez isso já com a vida espiritual. Precisava orar, precisava ler a Bíblia, precisava correr para o culto. Ah, mas tinha algo para mim assistir aqui. Ah, mas eu tenho que responder mais uma mensagem aqui. Ah, mas eu perdi mais 5, 10, 15 minutos olhando alguns vídeos rápidos. E assim eu desconectei do Senhor e fiquei conectado no mundo. Isso acontece, irmãos, com muita frequência. Nós vemos pessoas que às vezes estão no ambiente de culto, mas não sentem mais a presença do Espírito Santo, não conseguem mais se entregar ao louvor da adoração, não ouvem a voz de Deus na pregação do pastor, no conselho do pastor, porque eles estão conectados com as coisas da terra, eles se desconectaram do céu. Então esse quadrinho vem bem ao encontro da situação. Não se desconecte. Se necessário, deixa acabar a bateria das coisas nessa terra, deixa que termine, deixa no canto e dedique tempo para se encher de energia de Deus, né? Se encher com a graça do Senhor, que a bateria espiritual esteja sempre alta. Parece um demônio que está cheio de carga para expulsar, parece uma situação aí, uma circunstância na vida, você está cheio de energia para repreender, para resistir, para manter-se animado. Então mantenha-se ligado com o Senhor. O quadrinho do lado de lá representa o que nós chamamos hoje de doutrinação ideológica, talvez, doutrinação anticristã. Tem alguns livros que falam sobre uma cosmovisão
cristã. E nós sabemos que todo mundo trabalha contra a cosmovisão cristã. Talvez as ferramentas que a gente usa diariamente não são escrachadamente anticristãs, mas no fundo a maneira como elas trabalham, elas vão tentando mudar a nossa forma de pensar. Pode ver aí que estão retirando o cérebro daquelas pessoas, e aquelas pessoas estão sendo doutrinadas, elas vão seguindo a orientação, elas vão imitando personagens que elas veem na terra. É por isso que a gente vê adolescentes, jovens, que fazem coisas absurdas, que usam roupas absurdas, que gostam de tipos de músicas ruins, porque eles estão sendo doutrinados através dessas ferramentas. E daqui a pouco eles não acreditam mais em Deus, daqui a pouco eles não querem mais ter os bons costumes, daqui a pouco eles estão vociferando contra qualquer forma de autoridade. É o pai em casa, é o pastor da igreja, é a polícia na rua, enfim, toda forma de autoridade. Eles vão sofrendo esta doutrinação, é uma lavagem cerebral. Na mãozinha ali tem um escudo. Então é quanto a isso que nós precisamos vigiar. Há uma estratégia psicológica que é usada pelas grandes redes, de quando quer chocar alguma coisa, avança. Eles querem chegar a um determinado ponto, então eles mostram algo lá na frente. A pessoa diz: não, aquilo está errado, mas se fosse só assim, um grande ato na tela em determinado horário nobre não pode, mas se fosse só um beijo. E assim eles vão colocando os limites mais à frente. Um grande relacionamento não monogâmico, não heterossexual, parecia algo absurdo há um tempo atrás. Hoje já começa a ser exibido em horário nobre, porque eles vêm há muitos anos exibindo, doutrinando, transformando em normal, e alguns cérebros já foram cauterizados. Você já ouviu aquele exemplo, aquela fábula do sapo na panela? Foi esquentando, e daqui a pouco ele estava cozido. Se jogar o sapo numa panela quente, ele bate e foge, porque está quente. Mas quando vai esquentando devagarinho, daqui a pouco ele está cozido e não percebe. Essa é a fábula. É assim que acontece com essas leis. Vai trabalhando o cérebro, vai transformando em normal, e daqui a pouco nós estamos indo contrários à palavra de Deus, e estamos achando que está tudo bem. Mas conosco não vai acontecer isso, amém? Não vai. Nós vamos resistir pela palavra. Deus